Olá a todos, bem-vindo ao nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água. Eu sou Everton de Oliveira, o professor Água, e aqui conversamos com os maiores experts da área sobre educação, conscientização, curiosidades, inovações e muito mais sobre água. Você sabia que você pode colaborar para que os conteúdos continuem gratuitos? O Instituto Água Sustentável já impactou mais de 1 milhão de pessoas com conteúdos que ajudam a mudar o nosso mundo. Nossos projetos são financiados por pessoas como você, como você, que gostam dos nossos conteúdos e querem mantê-los gratuitos para todos. Doe a partir de 10, 20 ou mais reais por mês. Cada doação conta muito. Acesse o link na descrição e colabore. Hoje, nós temos o prazer de trazer para vocês um grande amigo, uma pessoa que vocês vão gostar muito de ver a entrevista, tenho certeza absoluta, é o Sérgio Lopes. Ele é publicitário com mais de 30 anos de experiência profissional em agências nacionais e multinacionais. Ele desenvolve arquitetura transmídia, vocês vão saber o que é isso se vocês não souberem. Ele desenvolve dos projetos e coordena projetos criativos junto a autores, roteiristas, diretores, equipe de produção. Ele é sócio da Conteúdos Diversos e coordenador da Econosco, o site que vocês podem ver aqui no nosso vídeo. E acessem, por favor, prestigiem, vocês vão gostar muito, tem muito material legal lá. Ele já produziu uma série de documentários, e entre eles, A Cultura do Desperdício. Olha que legal! Em parceria de conteúdo com a ONG Banco de Alimentos, outra ONG do bem que vocês devem conhecer. Se não conhecem, por favor, anotem aí para vocês irem atrás. Que foi patrocinado pela Rabobank Brasil e também produziu A Água que Falta, que eu recomendo, é muito bonito, eu gostei bastante. Vou chavecar ele aqui hoje para ver se a gente usa algumas das imagens no nosso site, porque é muito legal. Tá bom? Então vamos lá, Sérgio, agradeço a sua gentileza, é uma honra ter você aqui conosco, tá? Conta pra gente aí quem é o Sérgio Lopes, conta um pouquinho da sua trajetória para as pessoas que no nosso universo aqui trabalham com água e talvez não te conheçam. Oi, Everton, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pela oportunidade de conversar aí um pouquinho com a tua audiência, sempre um prazer falar contigo. Bom, eu sou um ex-publicitário e um atual produtor audiovisual, né? Durante 20 e tantos anos eu fui sócio de agência de propaganda. Eu estava um pouquinho insatisfeito com o trabalho que eu fazia lá do ponto de vista de realização pessoal, né? E aí resolvi montar uma produtora que trabalhasse projetos que tivessem algum peso, vamos dizer assim, algum impacto social na sua produção. E aí montei a Conteúdos Diversos, que é uma produtora que desde o primeiro dia buscou esse tipo de trabalho. E já que você falou em transmídia, bem no comecinho da vida da produtora, a gente conheceu um profissional que era diretor de inovação da BBC, num desses eventos internacionais de produção que a gente acompanha, e trouxemos ele para o Brasil. Ele era especialista em transmídia, que é um meio de você contar a sua história em diversas plataformas, não simplesmente mudando, né, a plataforma, mas mudando também o conteúdo, a abordagem. Às vezes você explora uma história por outro personagem numa outra plataforma. Resumidamente, é um pouco isso. Mas também vai para mídias, às vezes, analógicas, vai para livro, vai para evento, vai para outras coisas. E aí a gente começou a produzir documentários, fizeram sobre câncer de mama, sobre inclusão escolar, uma série de trabalhos. A TV Cultura sempre muito parceira da gente, exibindo os documentários, alguns também na Globosat. E aí, em 2015, nós fomos convidados a fazer a integração das plataformas de mídia do Pavilhão Brasil na Expo Milão. E que era uma integração de videogame, video wall, bancadas interativas, enfim, uma série de coisas. E o tema era alimentar o planeta energia para a vida, o tema dessa exposição mundial. E eu voltei de lá muito impactado com a questão do slow food, agronegócio, tecnologia de produção alimentar. Enfim, voltei para cá
conheci a Luciana Quintão, da ONG Banco de Alimentos, e fiz o Cultura do Desperdício, que você mencionou. E aí eu descobri que a nossa vocação, né, mais do que o impacto social, estava no impacto social com foco na sustentabilidade. Então, a partir dali, esse documentário estreou na Virada Sustentável, foi para a Globosat, foi para a TV Cultura, a gente fazia muito evento exibindo documentário com debate, né, em sequência. E aí, em seguida, o pessoal da revista Saneamento Ambiental, que é uma revista que trata de questões hídricas na questão do saneamento, nos procurou e falou, olha, a gente acha que tão legal o trabalho que você faz, você não quer fazer um documentário sobre água, né? E aí, enfim, montamos um projeto, fomos atrás de patrocinador, essa coisa toda, e viabilizamos o projeto através da Lei Rouanet, e também estreamos numa Virada Sustentável, exibiu na TV Cultura, até agora, dia 22 de março, né, Dia Mundial da Água, foi exibido novamente, e fizemos uma série de eventos, agora, recentemente, eventos online, né, porque não estamos podendo mais evento presencial, e foi muito gratificante, assim, o nosso contato com essa questão da água, a questão da qualidade da água, do acesso à água, foi uma coisa que nos tocou muito, e a gente está muito feliz com esse trabalho. Bom, depois disso já fizemos um sobre campo de sustentabilidade, estamos entrando num projeto de logística reversa, mas esse da água foi um que pegou muito forte a gente, né? Muito legal, muito legal. Aliás, você tratou com o Chico Alves lá na revista. Eu sou conselheiro da Saneamento Ambiental. Olha só, você vê, mundo pequeno, a gente vai se encontrando. É o Sérgio Oliveira e o Fran, né? A gente chama ele de Fran. Exatamente, Sérgio São Oliveira. nossos parceiros de conteúdo nesse projeto. A gente sempre procura, quando a gente vai produzir um documentário, se cercar de pessoas que entendem do assunto bem mais do que a gente, né? Então, são ótimas pessoas. Então, é isso que a gente tem feito e foi ótimo. Até hoje a gente mantém uma parceria aí numa série de projetos. Ah, que legal, bom saber, bom saber. Se precisar da nossa colaboração, pode contar. Não, vamos juntar essa turma toda aí, vamos fazer alguma coisa juntos. Parceiro com eles assim há muitos anos, acho que há mais de 20 anos eu sou conselheiro lá da revista. Olha só. Saneamento Ambiental. Você vê que mundo pequeno. Eu não entendi por que você é chamado de professor água, né? Porque você vai indo por todos, você conhece todo mundo, você sabe de tudo. Exatamente, eu trabalhei na revista. Você flui pelo assunto. É. Ah, sim, com muita gente, trabalhei com muita gente. Nessa área aí, a gente acaba, como acaba especialista, a gente acaba trabalhando com muita gente da área. Interessante, mas vamos fazer só uma volta antes da gente entrar nos seus trabalhos específicos. Quando você trabalhou com publicidade, você já tinha algum contato logo no início com internet, né? Tem uma propaganda que você foi o personagem. O negócio. Conta essa história, porque essa história é interessante. Não, aquela história não foi. Não foi geral, publicitário não está ele na foto, né? Não, é que o que aconteceu? Na verdade, foi no final da minha vida publicitária. A nossa agência era uma agência com bastante prestígio, ela fazia parte do Grupo Talent, que é um grande grupo de comunicação, né? Enfim, do Júlio Ribeiro. E quando eu vendi minha participação na agência e montei a produtora, isso lá se vão 12 anos, mais ou menos, foi em 2008, essa história do conteúdo, que hoje todo mundo fala, não era tão conhecido assim. E aí a IAB, que é o Advertising Bureau, né, Institute, que cuida das questões da internet, estava querendo convencer as agências a trabalhar a questão da internet de uma maneira mais profissional mesmo, né? Ainda estava naquele momento de muita curiosidade e pouca gente técnica se aprofundando dentro das agências de propaganda. Os departamentos de digital ainda não estavam consolidados nas agências. E aí eles quiseram fazer uma campanha para explicar para os publicitários que a internet era fundamental para os negócios. O Fábio Coelho, que é o presidente do Google, era o presidente da IAB também. Então, eles me convidaram para participar dessa campanha, porque eu era relativamente bem conhecido no mercado publicitário, sim, e o mercado sabia que eu tinha vendido minha agência para montar uma produtora de conteúdo, né? Então, a história toda, eles criaram uma campanha onde eu aparecia dizendo que eu não acreditava em internet e que, então, eu ia montar uma nova agência
e que ia ser uma agência totalmente analógica. A gente ia ter máquina de escrever, não ia ter computador e tal. E aquilo, assim, foi lançada uma campanha em todos os veículos de propaganda, assim, na segunda-feira, né, que é o dia que os veículos de publicidade saem, e na terça, quarta-feira, já estava um buzz danado, mas o pessoal de internet é muito ágil e descobriram que a gente, enfim, o IAB que fez tudo, mas montaram um site da minha agência analógica, e você acessava o site e dizia: a gente não acredita, telefone para o número tal, era o número de um telefone fixo, e tinha lá uma mensagem eletrônica que dizia: deixe seu recado que nós vamos retornar, enfim. Moral da história, em 3 dias descobriram que o IP desse site era de um funcionário da IAB. E aí falaram, isso é trollagem da IAB, é mentira, não tem agência nenhuma e tal. Mas causou uma pequena, não vou ter a pretensão de dizer que causou uma grande comoção, mas causou uma pequena comoção, foi um trend topic aí durante 2 dias, e serviu para o que o pessoal queria, que era falar, tá vendo? Só de falar que ia sair uma agência, porque teve gente, os haters me dizendo que eu era louco, teve amigo que falou: Sérgio, você está bem? Você vai montar uma agência analógica, o que é isso? Histórias aí, que a vida... A ideia é engraçada, a ideia é bem engraçada. Foi a DM9 que fez a campanha, foi muito divertido, foi bem legal. É muito divertido. Imagina as reações, o pessoal, quem leva a sério deve ter odiado, né? A mesma coisa que amanhã você lançar que você vai montar um instituto que não acredita em água. Exatamente. Interessante. Bom, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você falou da tua história de Milão, como é que você acabou focando mais nisso, mas tem algo mais do que isso. Existe alguma coisa dentro das pessoas que chamam ela para esses temas. Eu não acredito que você, da noite para o dia, descobre que você se preocupa com o planeta. Tem alguma coisa sempre que diz. Como é que você viu isso no passado? Onde você sentiu isso em alguma coisa? E como é que, de fato, depois você percebeu que isso aí foi tomando corpo para você se dedicar? Olha, eu acho que é isso que você está falando. Se a gente tem essa inquietação, né, às vezes, dentro por uma questão, por uma causa, por alguma coisa que te desperta, te chama a atenção, o fato de trabalhar com publicidade, né, onde você estimula consumo, você estimula um estilo de vida de tendência, que agora mudou a moda, você tem que mudar de roupa, tem que mudar de carro, tem que mudar de casa, tem que mudar tudo. E eu, enfim, lendo a respeito, me interessando por essa questão, fui vendo que a sustentabilidade era uma coisa importante para o planeta, né? Comecei a me interessar por a questão de mudança climática, enfim, e aí uma coisa vai puxando para outra, né? E é muito curioso como isso vai acontecendo mesmo, né? Dos privilégios que eu estou tendo de trabalhar com isso, eu vejo que todo dia eu conheço alguém interessante, alguém que estuda um assunto que me interessa, ou que pesquisa alguma coisa que faz sentido. Então, eu acho que é isso mesmo, é um chamado que a própria vida te dá, e se você tem a coragem de embarcar, né, é bom. É verdade, tem que ter coragem. É mais ou menos isso, que a gente, de fato, você já vai falando e vai passando um filme da minha própria vida aí, né, para rever. Posso imaginar. A mesma coisa, a gente trabalha com alguns temas de água e falta essa ideia geral, porque um cara fala para você fazer uma coisa com água, mas ele não sabe que você está afetando o meio ambiente de outra forma. Então, às vezes, o cara tem uma boa intenção, mas essa falta de conexão e de informação mais completa gera esse tipo de distorção e que acaba piorando o meio ambiente de um modo geral, né? Então, a nossa ideia foi exatamente essa, criar um instituto onde a gente une os pontos, que não é um negócio muito fácil, une os pontos no público em geral. O público em geral sabe, por exemplo, eu preciso economizar água, mas ele não sabe exatamente de onde a água vem, para onde ela vai, como fazer isso, ter um raciocínio mais lógico, né? Que é fácil de se encaixar. E desde que a gente começou a conversar, e já faz um tempinho aí, eu comecei a estudar o teu instituto, né, enfim, conhecer melhor e tal,
E eu acho impressionante a capacidade de catalisar pessoas de altíssimo nível que vocês têm, assim, academia, os acadêmicos, né? Eu acho que todo mundo se engajando aí no teu projeto. Isso é maravilhoso. Eu acho que vocês vão muito longe com esse assunto e num altíssimo nível, né? Sim, a gente tem trabalhado. Aliás, na verdade, para a gente, como eu sempre fui professor da universidade, assim, a trabalhar com o pessoal de pesquisa de mais alto nível, em geral, onde eu convivi. Então, muitos são amigos que ajudam, a gente trabalha pela causa há muitos anos, né? Mas a nossa dificuldade, e é isso que a gente tem buscado pessoas como você, é a gente sair desse círculo de expert only, né? Das pessoas que já conhecem, sair da pregação, não é que é pregar para os convertidos. A gente precisa tentar Perfeito, furar a bolha e ir para o mundo, né? exatamente. Esse é um passo difícil, a gente tá trabalhando para isso, que é alcançar um público que não tem esse conhecimento, a gente tem que formalizar um pouco do conhecimento sem ser pedante ou chato, né? Boring, que aí o cara muda de. Hoje em dia, o cara na rede social ele já passa para a próxima, né? Então tem que ter alguma coisa atraente. Então a gente está aprendendo. E você é alguém que já conhece, então é bom para a gente. Enfim, eu lido com comunicação há muito tempo, mas eu acho que tem um aprendizado, uma curva de aprendizado aí nas questões da sustentabilidade, que para mim está sendo, né, aquela história de que o bom da viagem não é a chegada, mas é o trajeto, né? Eu estou Exatamente. adorando o percurso que a gente está fazendo, e a cada Exatamente. vez que a gente conversa com alguém, aprende alguma coisa, é muito bom. Sim, é muito legal, muito legal. E conta então, você tem a Econosco. O que é a Econosco? O que ela faz? Conta aí para as pessoas que estão assistindo. A gente vai deixar o link, está aqui, vocês podem clicar. Vai estar lá embaixo na descrição também para vocês acompanharem, visitem. Conta para a gente aí. Então, o Econosco é um hub, né, um portal de interação com as questões da sustentabilidade. E ele nasceu por quê? Quando a gente produz um documentário, você grava 30, 40, 50 horas de entrevistas para extrair 50 minutos, né? Porque você começa perguntando como é que o cara começou a mexer com aquele assunto, por que ele chegou naquela conclusão, por que ele faz aquilo. Então o cara conta toda uma história, conta muitos casos interessantes relacionados ao tema. E dentro dessa visão da cultura do desperdício, a gente olhava para aqueles HDs aqui na produtora, cheio de conteúdo bom guardado no armário. E aí eu falei, não, vamos fazer alguma coisa com isso. A gente começou a editar, no que eu chamo de pílulas, né, de até 2 minutos, falas que foram extraídas do documentário que não necessariamente entraram nos documentários. É muito conteúdo original, vamos dizer assim. E aí a gente montou um canal no YouTube que já nasce com mais de 100 vídeos. E aí a gente falou, não, vamos fazer disso um movimento, então. Aí montamos o portão É Conosco, dentro do conceito de que sustentabilidade é com você, é comigo, é conosco, né? Não tem indivíduo. E aí a gente foi segmentando, a gente segmentou por 5 temas, né? Engajamento, cidades sustentáveis, meio ambiente, enfim, botou temas e distribuiu o conteúdo que a gente já tinha no formato de plataforma. A hora que isso ficou montado, a gente montou as redes sociais, que a gente está começando a ativar agora. A gente pretende que seja uma plataforma bastante robusta. Tem um blog que toda segunda-feira a gente posta uma matéria nova sobre algum tema do ESG. Então, às vezes a gente fala de água, às vezes fala de empresas, às vezes fala de meio ambiente, enfim. E tudo é interligado, né? Então, você está falando de cidade sustentável, você está falando de meio ambiente, você está falando de engajamento, você está falando de logística reversa, enfim. Então, o portal é isso. A gente queria convidar toda a tua audiência aí a dar uma entradinha lá, dar uma olhada. A gente aceita sugestões, a gente aceita a parceria de conteúdo, quer dizer, Legal. eventualmente, alguém que seja especialista em alguma coisa e quiser falar, quiser ter voz, ali pode ser uma plataforma para isso. Legal, legal. A gente tem um monte de especialistas assistindo aí. Pois é, vou querer todos eles lá, O vamos Sérgio é programar um algumas. excelente. Eu recomendo vocês, o Sérgio é um excelente canal para vocês trabalharem. Os experts em geral não tem a habilidade ou a expertise para fazer a divulgação e o Sérgio é excelente nisso. Então, eu recomendo, vocês podem aproveitar o canal que ele está abrindo, que vai ser útil para todo mundo, para ele que trabalha com os temas do bem
e para vocês, para poder divulgar o trabalho. É sempre muito bem-vindo. Muito legal. Vai ser um prazer. Você já produziu vários documentários interessantes. Quem tiver interessado, já falei, entra lá no É Conosco, tem bastante coisa legal para ver lá. Alguns muito, muito legais, né? Muito legais. Alguns, aquela história, a gente faz uns bons e de repente se acerta a mão e um fica excepcional. Tem vários ali legais. Eu recomendo o pessoal assistir, né? Dentre eles, você tem A Água que Falta. Conta pra gente aí a história do Água que Falta, como é que você fez, como é que apareceu a ideia, as pessoas falando, muito legal. Então, foi quando a gente fez a estreia do Cultura do Desperdício na Virada Sustentável, foi um evento público ali no Conjunto Nacional, e aí no final, uma pessoa da Saneamento Ambiental me procurou e falou, olha, deixar meu cartão, o pessoal gostaria de conversar com você lá e tal. Fui lá tomar um café com o Sérgio e com o Frank, que você conhece. E aí eles falaram da ideia de fazer um documentário sobre água, eles tinham muita informação, muito conteúdo sobre aquilo. Então eu expliquei para ele como eles não são do audiovisual, né? Falei, a gente tem que montar um projeto, tem que botar na Lei Rouanet, tem que achar um patrocinador. E esse projeto tem que fazer sentido, né, para que os patrocinadores tenham interesse nele e tal. Enfim, aí montamos o projeto, o Fran até que fez o argumento, o Marcelo Melo, que é um bom parceiro nosso também, que fez o roteiro. Ah, não, perdão, estou misturando o assunto aqui. O Marcelo fez do Cultura do Desperdício. Foi o Fran e a Camila. E aí conseguimos o patrocinador e o projeto, assim, para mim foi assim uma aula desse teu assunto aí, né? Quer dizer, se você olhar o documentário, você vai ver que, eu não me lembro agora se tem umas 15 entrevistas, mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa muito legal, que foi fatiar praticamente todos os temas que se relacionam com a água. A gente fala de escassez, com um jornalista que tinha escrito um artigo no Estadão sobre a crise hídrica de 2014. Então, eu achei aquele artigo, buscamos o cara e fizemos uma entrevista com ele, onde ele falou um pouco da questão política da escassez, da falta de comunicação para a sociedade, coisas desse tipo. Aí, queríamos falar também sobre a questão dos rios da cidade e tal. Aí descobrimos Zé Bueno, que é o cara que tem um projeto chamado Rios e Ruas, que tem um trabalho muito lindo. Legal. E ele fez uma entrevista muito legal com a gente lá, falando dessa mania que a gente teve de tampar os rios na cidade, né, para a cidade poder crescer. E isso gerou uma fobia de água, né? As pessoas hoje não querem chegar perto de rio, criança não pode brincar perto de rio, porque ou vai se contaminar ou vai se afogar. Então, os pais falam, não chega perto de rio, quando o bom seria uma cidade onde os rios fossem abertos e que a gente pudesse brincar com as águas da cidade, né? Descobrimos coisas do tipo, né, que nas cidades europeias as casas são de frente para os rios. E aqui no Brasil a cultura é de deixar as casas com o rio nos fundos para usar como esgoto, né, para você jogar o lixo fora. E, enfim. Aí teve também, por exemplo, eu tinha assistido uma Roda Viva, onde o Seth Siegel, que é um ativista americano, né, que representa Israel nas questões hídricas, ele foi nesse programa, falou sobre o livro Faça-se a Água, que ele tinha lançado. Aí eu falei, eu quero esse cara, eu quero entrevistar esse cara. Fomos para Nova York, gravamos ele na casa dele. Aí ele gostou tanto da conversa que depois ele levou a gente para passear naquele lago que tem no Central Park, que na verdade é o reservatório Jacqueline Onassis, lá, que na verdade era Jacqueline Kennedy, né, antes. E então ele deu uma volta com a gente lá, explicando como é o abastecimento de água em Nova York, mas ele falou muito sobre dessalinização, irrigação, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente falou com gente muito interessante. O Benedito Braga, que era presidente do Fórum Mundial da Água, o Pereira, da Rede Brasil do Pacto Global, Carlos Pereira. Nossa, enfim, o Guilherme Castanho, da Fluxus, que é uma empresa que trabalha a questão de água também, para comunidades pobres, esse tipo de coisa. Foi muito legal, porque cada entrevista era um grande aprendizado que a gente tinha a respeito do desperdício, de como se produz, por que a água tem que ser paga ou tem que ser social. Foi um debate muito legal e o resultado está aí. Ele não está disponível ainda no É Conosco, você consegue ver o trailer e trechos dele, né, no canal do YouTube, porque o nosso contrato com a TV Cultura ainda está... Eu não posso soltar ele na internet, mas daqui a pouco a gente já vai poder liberar.
valorizar esse elemento pela importância vital que ele tem, mesmo quando ele não falte, para que a gente aprenda a cuidar. Grandes capitais perdem mais de 60% da água que produzem. Essa água não é perdida e ela volta para a natureza. A água não vai para outro planeta, ela está aqui. A água não tem crise hídrica. Já existe uma distorção na expressão, na forma como a coisa é oferecida. A água que a gente tem no planeta hoje é a mesma que sempre teve. Parece que existe um problema de falta de água. Existe um problema de falta de gestão. Não existe ideologia na natureza. Independente se você acredita ou não de direita ou de esquerda, não importa. A natureza, ela funciona independente disso. Água que falta é o risco de inviabilizar a vida, de inviabilizar o planeta Terra. Legal. Mas os pedaços que tem já são bem interessantes. Você falou dessas entrevistas. A gente entrevistou nesse programa, no nosso Pompa aqui, né? Porque o mundo precisa de água. Nós entrevistamos a Mônica Porto, que era secretária adjunta junto com o Braga, né? Conheço eles da USP de muitos anos, né? Então, batendo papo com a Mônica, eu falei, Mônica, porque eu lembro bem quando eles foram chamados para cuidar da crise hídrica, né? O Braga foi o secretário e ela era a secretária adjunta. Eu falei, Mônica, você parece que gosta de entrar em coisas complicadas. Já foi logo quando... E aí, como é que vocês decidiram? Ela falou, Everton, você passa a vida inteira estudando um assunto. Quando alguém te chama para você aplicar aquilo, você vai amarelar, né? Ela bem disse, como que você vai fazer? É a hora de você mostrar que o que você estudou tem que servir para alguma coisa, para a sociedade, né? Com certeza. E foi muito legal a simplicidade com que ela falou, mas também mostrando a coragem que eles sempre tiveram. São os técnicos muito competentes, né? E eu sempre falo para eles, a gente tem hoje, na área de recursos hídricos aqui em São Paulo, a gente tem um time top, né? São técnicos altamente competentes, que é difícil para cargos que podem ser preenchidos por políticos, né? Eles são técnicos bons, então temos que aproveitar que os tempos estão sorrindo para os recursos hídricos aqui em São Paulo, pelo menos. No Brasil também a gente já tem muita gente boa técnica em várias áreas. Então, vamos aproveitar. A gente falou com o Sérgio Ari Moraes também, que é da Agência Nacional de Águas, e ele falou muito sobre isso, da questão das bacias hídricas, os movimentos que estão tendo, onde muitos geólogos, muitos técnicos estão participando de grupos de discussão dessas questões e tal, para preservar a água que a gente tem ainda intocada, né? Vamos dizer assim. Sim. Não, temos um bom caminho pela frente aí, mas as coisas estão começando a tomar forma. Eu acho que vai andar. Estamos otimistas, trabalhando pela causa aí que vai andar. E você, na sua opinião, você que trabalha com esse assunto, como é que a comunicação pode auxiliar para a gente na disseminação do conhecimento e da conservação e uso consciente de água? Bom, a primeira coisa eu acho que é colocando luz na discussão mesmo, como você faz, chamando gente interessante para explicar suas especialidades e tal. Eu acho que vocês já deram um passo maravilhoso com esse projeto do Professor Água em animação, que eu acredito muito que a educação nas questões da sustentabilidade passa pelas crianças. Eu acho que, né, quando você forma uma criança com essa consciência ambiental, ela já vira um adulto mais sustentável mesmo, né? Que vai ser um empresário que vai se preocupar com a sustentabilidade da sua empresa do ponto de vista ESG, enfim. Então, eu acho que esse projeto de vocês é um projeto maravilhoso nesse sentido, porque ele torce o pepino de menino, né? Como dizem, né? Então, eu acho muito legal isso. Acho que a animação é um bom caminho para você educar as crianças, é uma ferramenta de apoio escolar muito boa, né, para os professores e professoras explicarem, enfim, passarem as informações. Acho que documentários também, né, porque hoje as pessoas, ainda mais com a pandemia, né, se fecharam nas TVs por streaming e tal, e muito documentário. Isso é uma coisa que eu reparo muito nas assinaturas que a gente tem de vídeo. O número de documentários está crescendo, ou seja, a demanda
por não só entretenimento, de diversão, aventura e tal, mas também de conhecimento, né, de informação, está crescendo bastante. Então, eu acho que o documentário é um bom caminho. Enfim, essas iniciativas que transformam a informação em entretenimento ou lazer, ou momento de descontração, eu acho que é o caminho. Legal, legal. A gente, a nossa ideia, a gente já discutiu um pouco isso, mas a gente tentou fazer, e estamos trabalhando nesse sentido. O Professor Água é a ideia da gente criar hoje o termo influencer, né? A gente tem um influencer de água. A gente não tem isso, alguém que fale de água com propriedade, né? Determinados, independentemente de ideologia, que hoje no Brasil a polarização, não no Brasil não, né? No mundo inteiro está essa polarização desnecessária, principalmente em termos técnicos, científicos. A ideia é ter um influencer. Como é que você vê isso daí? Você acha que é um caminho razoável? Você que tem... Eu acho, porque eu acho assim, quando você tem um personagem, né, seja vida real ou seja animação, mas no teu caso, inclusive, você conseguiu fazer um híbrido, né, onde você tem o técnico e o divertido numa mesma situação. Eu acho que é um caminho muito bom, porque você dá autoridade para aquele personagem, né, porque você tem você sabe que aquele personagem ele não é uma criação inventada, ele é uma criação baseada em fatos reais, vamos dizer assim, e então ele tem autoridade. Então essa autoridade permite que ele faça brincadeiras, que ele de uma maneira divertida, com analogias interessantes, como vocês fazem, ele possa transmitir informação relevante e que fixa na cabeça das pessoas, né? Daqui a pouco vocês têm, de repente, um bordão, uma coisa que as pessoas já, quando querem dizer que uma coisa é sustentável do ponto de água, lembra do Professor Água, enfim, alguma coisa que traga esse sentido, né? Então, eu acho muito bom, vocês estão de parabéns, acho que a iniciativa é fantástica. Legal, legal. A nossa ideia é exatamente essa. É bom, quer dizer, a gente está, como eu comentei com você, né? Nós somos técnicos, então a minha chegada na área de comunicação foi aos poucos. Eu aprendi na internet, aprendi usando, né? On the job training. Eu não tenho uma formação de fato da universidade nessa área, e a gente foi aprendendo. Então, muitos, e eu sei disso por ser um educador, né? Por ser professor, que, em geral, quando a gente aprende por conta própria, vai sobrando um monte de lacuna, né? Então, você pegar quando minhas filhas eram pequenas, que eu sempre fui professor, eu via, tá com dificuldade de matemática. Mas essa dificuldade é porque ficou um buraco lá atrás. Então, fechava aquele buraquinho, fazia tudo de novo. É a mesma coisa. E provavelmente tem essas lacunas. Então, a pergunta é a seguinte: existe, como você é uma autoridade na área de comunicação, né? E a gente, nós somos meros aprendizes. Existe alguma sinergia entre o trabalho do IAS e o seu trabalho no É Conosco? Existe alguma coisa? Você vê a possibilidade de uma possível colaboração? Como você enxerga isso? Totalmente, né? Eu acho assim, existe uma coisa que, vamos dizer, iguala a gente, não necessariamente em nível de profundidade, mas assim, vocês são distribuidores de conteúdo, né? E o É Conosco também, né? A única coisa é que vocês usam a ciência, né, o conhecimento, enfim, para propagar o conteúdo de vocês, e a gente usa o audiovisual. Quer dizer, acho que dá para a gente fazer uma combinação perfeita, sem dúvida. Todo o conteúdo que vocês geram, a gente pode ou encontrar uma forma de colocar ele dentro do É Conosco, sem dúvida. A gente pode ter uma sessão Professor Água lá, uma sessão IAS, enfim, alguma coisa assim, onde quer saber de água, uma porta de entrada para o IAS é aqui no É Conosco. E outras possibilidades que a gente agora, enfim, essa conversa agora não vai acabar mais, a gente vai falando e vai encontrando caminhos e vamos procurar, sim, mas com certeza tem muita coisa. Vocês já são assim, da natureza de vocês, né? Vocês geram cartilha, livro, vídeo, né? Enfim, vocês têm um conteúdo muito rico, né? O que a gente gosta de fazer é dar forma para conteúdo, né? Isso então, além dos nossos conteúdos próprios, a gente acha um desafio bom olhar e falar, de repente, esse conteúdo aqui não está atingindo o público que eu gostaria,
vamos envelopar ele de uma outra maneira, quem sabe a gente chega onde você quer que chegue e tal. Isso é uma coisa que eu acho que a comunicação faz bem, né? Sim, sem dúvida. Eu lembro assim, você tem uma produtora, algo que já uma produtora já rodada de sucesso, você tem experiência, ou seja, você tem o olho clínico para o trabalho, que a gente está aprendendo. Eu lembro que eu fiz uns trabalhos iniciais, né? E a primeira vez que eu conversei foi com o Henrique Jabali, você conhece, que foi seu estagiário, né? Ele me falou. Nem diria que foi meu estagiário, a gente trabalhou junto, eu sou mais velho que ele, então ele estava começando e eu já estava no meio do caminho, mas é um grande criativo. Ele falou que foi seu estagiário, mas como estava tudo muito lá atrás, né? Tá. Então, e aí a primeira vez que eu mostrei, que ele é publicitário há muito tempo também, ele falou, esse negócio é muito interessante, mas parece aquele negócio que você pediu para o seu sobrinho fazer e que ficou super amador. Ele falou, tá bonitinho, mas tá cheio de defeito. O Jaba, ele é sutil, assim. Sim. Ele é meu amigo de muito tempo, não tem problema nenhum, ele pode falar sem subterfúgios, vai direto ao assunto. Ele falou, você deve ter feito dessa forma. Eu falei, pois é, e foi exatamente isso. E aí que nós começamos, então, a profissionalizar o trabalho. E o caminho foi... E parabéns, está ficando muito bom. É muito interessante. Muito legal. A gente tem alguns projetos interessantes que você viu. Vou contar aqui algumas coisas para você, só para a gente aproveitar a nossa entrevista. Nós fizemos uma entrevista com um rapaz, né, de Uganda. Por coincidência, no trabalho que a gente tem do Groundwater Project, que eu te apresentei, né, para quem não conhece, pode olhar aqui, mas quem acompanha o Professor Água já sabe o que é o Groundwater Project. Se não sabe, o link está aí, né? E nós entrevistamos algumas pessoas e nós fizemos uma mesa redonda com 3 pessoas com histórias diferentes. E isso é uma coisa que a comunicação usa muito bem, que é o fato de relacionar uma coisa através de contar uma história. As pessoas se reportam mais à história do que a um fato científico. Você contar uma coisa cientificamente fica muito chato e as pessoas saem. E a gente trouxe uma pessoa que, quando ele era criança, ele juntou dinheiro, e ficou uma história super bonita, para colocar poço na África. Ele conseguiu colocar, e ele, a partir daí, criou uma fundação. Ele é uma pessoa ótima, eu já trouxe ele uma vez para o Brasil, chama Ryan Relic, é um nome super esquisito de se escrever, né? Mas ele é excepcional. Vocês podem olhar, está no nosso canal do YouTube. A gente pegou um brasileiro, o Roberto Kirchheim, que é hoje geólogo da CPRM. Ele se formou e foi instalar poços na África, em Moçambique, no meio da guerra. Nunca tinha feito um poço na vida, pegou um trabalho, né? E assim, com pessoas humanas, quer dizer, com força humana. Então tinha uma haste, as pessoas, parece que 8 ou 10 pessoas para girar a haste e fazer a broca, perfurar poço. E ele treinava nas aldeias, isso daí, sem falar a língua local, né? Falava português, que é a língua dele, mas a língua das aldeias ele não falava, os dialetos, né? Então tem uma história muito interessante. E a gente pegou esse cara de Uganda, que hoje ele instala poços no norte de Uganda, né? Também numa região de conflito, em áreas pobres. Então ficou muito interessante, né? Porque são histórias de pessoas que mudam a vida das comunidades. Pessoas espetaculares, né? Espetaculares. Então, e essa história é o que a gente não consegue conectar. Assim, a gente vê assim, a história de levar água e vira levar água muito frio, né? Como se você fosse uma concessionária. E o que move tudo isso, na verdade, é o bom coração, é o sujeito que saiu da cadeira dele e foi lá ajudar o outro, né? E exatamente. É que a gente não conseguia trazer. Então, a gente está tentando trabalhar nisso aí. Como é que você vê essas coisas? A gente tem caminhos para andar por aí? A gente acha que isso aí é um caminho fértil. Mas você... Puxa, histórias fantásticas você tem, né? Esse pessoal que você se relaciona nesse tema. Por quê? Porque tem aventura, tem ciência, tem empatia com outros povos, com outras, enfim, você tem uma gama aí de emoções e de fatos, né, misturados, que são roteiro para qualquer coisa, né? Assim, são muito
muito rico, né? Histórias muito ricas dá para se contar. E em vários formatos também, né? Você pode pensar em livro, você pode... A gente agora está produzindo um livro que é extraído de um documentário e a gente, já como a gente tinha o documentário, a gente está recheando o livro com um QR Code. Então, você está lendo o livro e, de repente, você pega o celular e vê aquela pessoa falando e tal. Então, assim, se hoje tem mecanismos para transformar isso em material muito interessante para que as pessoas acompanhem de diversas maneiras essa história. Mas, nossa, só essa história que você falou do cara aí que fura poço, isso aí dá qualquer coisa, da novela, da filme, da websérie, da livro, né? Dá muita coisa. Então, o mais interessante, assim, quando que a gente tenta trazer e as pessoas veem, o cara não é nenhum herói, né? Ele é um sujeito normal como eu e você, assim, e que está lá e resolveu fazer alguma coisa que faz a diferença. É muito interessante. Diziam que, né, em época de conflito, dizem que herói é o cara que não teve tempo de fugir, né? E eu acho que esses caras são heróis que não tiveram tempo de perceber que eles estavam numa saga enorme e foram indo e, quando vai ver, fazem esse tipo de coisa, né? Pode ser essa moda, não teve tempo de fugir. Muito, muito legal, muito legal. Acho que é um pouco, como é que fala? Isso aí é uma frase invejosa, é igual falar que tamanho não é documento. O cara foi lá, né? Batalhou, e depois o outro fala que não teve tempo de fugir. Perfeito. Interessante. É interessante. Voltando só ao assunto, antes da gente finalizar, nosso tempo está indo aqui. Você tem algumas ideias, você trabalha com temas muito mais amplos. Como você espera para a gente pensar alguma coisa? Tem alguma ideia já só para dar um antemão para a gente? Em respeito de água, a gente pode fazer alguma coisa? O que você está... Olha, eu para fazer um projeto com vocês, eu começaria pelo jeito mais preguiçoso que tem. Em vez de eu pensar, eu vou olhar o conteúdo de vocês, né, que é maravilhoso, e vou escolher aqueles que são mais atraentes, mais apetitosos, vamos dizer assim. Beleza. Então, eu acho que a gente marca um café, vamos sentar, vamos olhar os projetos, quais são os projetos que vocês têm prioridade, que vocês têm mais peso nesse momento. Sim, tenho certeza que nós vamos fazer uma grande parceria, sim. Não tenho dúvida. Também tenho. Ótimo falar com você. Sérgio, por favor, você pode fazer suas considerações finais aí para a gente fazer o encerramento, por favor? Olha, na verdade, eu tenho só a agradecer. Você é mais uma daquelas pessoas que estão aparecendo na minha vida a partir da hora que eu resolvi olhar para essa questão da sustentabilidade e que estão enriquecendo a minha vida com oportunidades de conhecer coisas novas, de ver projetos bacanas que transformam a vida das pessoas. Isso é sensacional. Então, meu muito obrigado a você, ao Instituto Água Sustentável, aí, toda a equipe bem bacana de você, que aos poucos estou conhecendo. E parabéns aí, vamos em frente, né? Legal. Então, pessoal, nós tivemos o prazer de falar com o Sérgio Lopes. Eu recomendo a vocês que visitem o site dele, É Conosco, tá? O Conteúdos Diversos. Ele faz um trabalho excepcional. Se você precisar de ajuda na área de comunicação, nessas áreas técnicas e sustentabilidade, que eu sei que os técnicos têm dificuldade de comunicação, o Sérgio é um excelente caminho. Tá? Deem uma olhada no site dele, que vocês vão gostar. Tá bom? Muito obrigado. Não se esqueçam, o nosso conteúdo é gratuito e a gente vive de doação de pessoas como você. Por favor, acesse o nosso site e amolece esse coração, põe a mão no bolso lá e ajuda a causa, que será muito bem-vindo. Muito obrigado.